Então, como você já está em pé, abra sua Bíblia aí no livro de Salmo, no Salmo de número 2, versículo 8. Salmo de número 2, versículo 8. Eu quero destacar nesse seminário hoje com você. Quero dizer para você que está nos assistindo agora, que esse é um seminário de pastores que nós temos aqui em Florianópolis, no nosso centro de obra estadual. E hoje o meu tema é a frase principal do Salmo 2:8, que diz: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Versículo 9 diz: com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Diga amém. Diga amém. Quero que você se assente, preste muita atenção, que nós queremos hoje falar de você, pastor, do seu ministério. Queremos falar de você, líder do seu ministério. Quero que você olhe para mim um pouquinho. Baseado em que você está no lugar que você está? Por que você está onde você está? A sua cidade, nós entendemos através desse texto que a sua cidade, o seu lugar, é uma dádiva de Deus para você. Quem crê comigo, diga amém. A cidade que você está é uma dádiva de Deus para você. Você pediu essa cidade para Deus? Você está pedindo essa cidade para Deus? Quando a Bíblia diz: pede-me e te darei as nações por herança, eu creio que aqui está falando muito mais do que só uma cidade. Mas tudo começa com uma cidade. Para quem que Deus prometeu uma terra? Primeiramente, quem foi a pessoa que Deus mandou sair da sua terra, da sua parentela, que ele ia dar uma terra? Abraão, é ou não é? Deus não prometeu uma terra para Abraão? Presta atenção. Eu aprendi isso com o Dr. Miles, e ele disse que a primeira coisa que Deus providenciou para o homem foi a terra. O homem já nasceu possuindo o seu lote, já nasceu possuindo o seu quinhão. Quantos aqui ainda não têm a casa própria? Você ainda não tem? Eu quero profetizar hoje que é um direito seu de ter a sua casa. A Bíblia diz que Deus deu a terra para o homem. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Você vai ter a sua casa. Querido, nem que você compre meio longinho. Às vezes nós compramos uma casa lá no bairro, você compra aquela primeiro e depois você dá ela de entrada numa outra e assim você adquire. E eu tenho o seguinte princípio comigo. Como eu trabalho muito com administração, cuido muito dessa coisa de administração, eu sempre digo para as pessoas: os imóveis foram feitos para serem comprados e não vendidos. Você só deve vender um imóvel para comprar outro. Exceto quando o seu negócio foi mal feito, muita gente compromete uma porção muito grande da sua renda e não consegue pagar. Antes, no tempo do mutuário, o mutuário era uma palavra que até causava dor na gente, né? Porque a Coab e todo o sistema financeiro de habitação era regido por uma inflação galopante. Era muito difícil da pessoa quitar as suas casas. Mas hoje está mais fácil. Eu acho que todos nós, todos vocês, deviam fazer uma visita na Caixa Econômica Federal e fazer um levantamento de um financiamento para a sua casa. Nem que você não vá comprar a casa agora, mas pelo menos você já fazer um cadastro, já deixar as coisas encaminhadas e ir sonhando com isso. É assim que nós damos os passos para a nossa aquisição pessoal. Agora a Bíblia está dizendo: pede-me. E olha, presta atenção, essa palavra pede, a palavra pede-me, ela é laveshel. Ela tem o sentido de pergunta-me. Você já perguntou a Deus sobre a sua cidade? Deus, qual é o segredo dessa cidade? Quem é o homem forte que comanda aqui? Quais são os espíritos que comandam essa cidade? Como é que eu venço as dificuldades nessa cidade? Ela tem também o sentido de busca, indaga, busca, pedir no sentido de, e pode ser no sentido de pedir para uma transferência de posse. Pede no sentido de uma aquisição, igual o embaixador pede para o seu presidente para ele trocar a sua embaixada. Eu agora queria que você, em vez de me enviasse como embaixador da França, eu queria ser embaixador em Portugal. É mais ou menos nesse sentido, um pedido desse. Por isso que a palavra diz pede, ou seja, uma transferência. Pede para Deus. Quem sabe a sua cidade está nas mãos de alguém que não tem nada a ver com o reino de Deus. Quem sabe o dominador da sua cidade é outro.
E a palavra darei é Natã. Quando você tiver um filho, você pode pôr o nome de Natã, que é dar. Mas não é só dar, é atribuir, é comprometer, é confiar, é presentear, designar e especialmente entregar. Pede-me e eu vou te entregar as nações por herança. Você já pensou nas nações? Pensa nas nações. Quais as nações que você poderia hoje pedir para Deus? Peça primeiro a sua cidade. Querido, eu sempre digo, a minha esposa e eu estávamos conversando essa semana sobre Davi, como Deus abençoou Davi de tal maneira, e parece que as pessoas agiam na vida de Davi dentro da vontade de Deus sem saber. Eles faziam com que a vontade de Deus se cumprisse na vida de Davi sem que eles soubessem. E o meu primeiro ponto de hoje, eu quero dizer que você pede apenas a terra que você vê. Você está vendo a sua terra? Você está enxergando a sua terra? Você está olhando para ela? Qual a terra que você está olhando? Muitas vezes você está numa cidade olhando para outra. Se você estiver numa cidade olhando para outra, peça transferência. Para onde você está olhando? Eu sei que tem muita gente olhando aqui para nosso estado. Graças a Deus tem muita gente olhando, mas eu estou olhando também. Eu estou olhando para esse estado, eu estou olhando para essa cidade. Eu olhei primeiro. Eu estou olhando primeiro para esse estado. Você precisa ver a terra. E a Bíblia diz em Gênesis 13:15: porque toda essa terra que vês, fala, diga comigo, eu preciso ver. Eu preciso enxergar a terra. Sabe, tem um momento que você sonha com a terra, tem um momento que você sonha com a cidade, tem um momento que você sonha com aquele lugar que Deus pôs. E muitas vezes essa cidade, no nosso caso que temos mega cidades, ou metrópoles, como nós temos, cidades grandes, essa sua terra é um bairro. Se você ganhar o seu bairro, você está feliz da vida. Imagina, um bairro aí de 20, 30 mil pessoas, você tem uma igreja lá de 5 mil, meu Deus, já é uma coisa estrondosa. Tem gente em cidades grandes com igreja desse tamanho. E você precisa enxergar essa terra, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Diga amém. O que é a descendência? Os seus discípulos, mas pode ser também os seus filhos. Daqui primeiro está falando dos filhos de Abraão, mas nós queremos dizer que a nossa descendência hoje é uma descendência espiritual. Diga amém. Os nossos descendentes vão possuir as nações, os nossos descendentes vão possuir a terra. Onde é que estão os seus descendentes? A promessa também é para eles. Viu, pastores de Florianópolis? A promessa é para nós todos aqui. Viu, pastores lá de Blumenau? A promessa é para vocês. Lá em Itajaí, a promessa é para todos lá. Lá em Joinville, a promessa é para todos. Criciúma, a promessa é para todos. A promessa é para todos vocês. Lá em Araranguá, promessa para todo mundo. O que é isso? Lá em São José, lá em Palhoça, lá nos ingleses, a promessa é para nós e para nossos filhos. E eu quero chamar a sua atenção dizendo, aprenda a ver a terra. Isso, mas como é que eu vou ver? Eu vou ensinar como você tem que olhar para a terra. Em primeiro lugar, veja a sua terra como uma terra boa. Diga amém. Tem muita gente que amaldiçoa a sua cidade. Tem muita gente em cidade boa. Eu estou aqui nessa terra seca. Essa cidade não vai para frente. Esse negócio aqui. Por amor de Deus, você não vai falar isso da sua cidade. Diga amém. Você não vai falar isso da sua cidade. A sua terra é boa. Levante a mão comigo. Diga, a minha terra é boa. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 7 diz, porque o Senhor teu Deus te fez entrar numa boa terra. O Senhor teu Deus te fez entrar numa boa terra. Glória a Deus. Deuteronômio 8, 7. O Senhor teu Deus te fez entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Diga amém. A terra que você está é boa. Há incredulidade? Há. A terra boa que Deus está falando aqui, tinha gigante? Tinha. Certamente tem gigantes na sua terra também. Certamente tem gigante na sua cidade. Quais são os gigantes da nossa cidade? Querido, a droga anda solta. É um gigante que nós temos que vencer na nossa cidade. A corrupção anda solta. É um gigante que nós temos que vencer. A incredulidade anda solta. E outra coisa que anda solta, a leviandade das pessoas.
Pessoas que se comprometem hoje, fazem uma aliança conosco hoje, amanhã estão fora. Simplesmente eles abandonam a fé. E a Bíblia diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens apostatarão da fé por obedecer espíritos enganadores, espíritos de demônios. Quando Paulo fala isso a Timóteo, ele está falando dos nossos dias. Mas a sua terra é boa, diga amém. Deus deu para você uma terra boa. Eu gostaria de estar em outro lugar? Não, eu não gostaria. Hoje eu tenho certeza que eu gostaria de estar aqui. Mas teve um tempo que eu falei para minha esposa, eu disse, vou pedir para o bispo para me mudar dessa cidade. Aí, não falei, oramos, aí olhamos para a cidade, nós vamos nos levantar aqui. Foi um tempo muito difícil para nós aqui, ó. Pastor Wilson lembra, o pessoal que, pastor Cid já estava aqui, vocês que são mais antigos, lembram, um tempo muito difícil para nós. Que a gente chegava aqui e só chorava. Eu vinha orar todas as tardes nessa igreja, eu chorava aqui, que você não imaginava. Você não imagina. Por quê? Porque foi um tempo muito duro. E aí, quando a gente estabeleceu, aí veio o convite para ir para outro lugar. Agora, semana passada, o bispo já está ligando para mim, dizendo, bispo, queremos que você comece a sonhar com outras áreas aí, com outros lugares. Eu digo, eu estou sonhando. Tenho um discípulo para mandar para todo o Brasil hoje. Meus discípulos vão ser